Boa noite, Aline. Boa noite, Alain. Boa noite aos nossos ouvintes. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estará amanhã em Serra do Salitre, no Triângulo Mineiro, acompanhado do presidente Lula e de vários ministros, para a inauguração de uma fábrica de fertilizantes que vai atender a um percentual importante da demanda do agronegócio. Hoje, ele concede uma entrevista exclusiva a Itatiaia, aqui no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta que ele também chefia. Vice-presidente, muito obrigada pela entrevista. Boa noite. Muito boa noite, Edilene. Boa noite a todos os que nos acompanham na rádio Itatiaia. Muito agradecida pelo tempo do senhor, pelo espaço, por essa entrevista exclusiva. Essa inauguração que vai acontecer amanhã em Minas Gerais, ela significa o quê para o agronegócio brasileiro e qual que é o plano de autossuficiência que o governo tem para o Brasil em termos de fertilizantes? Vamos lembrar que quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós tivemos uma crise e até um risco de desabastecimento. Nós temos um grande desafio com a segurança alimentar. O Brasil é o grande produtor, um dos grandes produtores do mundo de proteína animal, proteína vegetal, um dos maiores exportadores também do mundo, e não tem agricultura sem fertilizantes, fósforo, potássio e nitrogênio. A inauguração lá em Serra do Salitre, que é um investimento de US$ 1 bilhão no complexo minero-industrial, é a extração do minério, do fósforo, e a industrialização, que é fazer o fosfatado, que é o fertilizante. Hoje nós, Edilene, importamos 75% do fosfatado para fertilizante. Essa fábrica em Minas Gerais, ela vai produzir 1 milhão de toneladas por ano. Então vai reduzir em 15% a nossa importação. Então nós vamos já deixar de importar 15% da necessidade da agricultura brasileira. Então ela vai reduzir custo, porque quando você importa, além do custo da importação, os portos estão longe do setor agrícola. E esse centro minero-industrial de fosfatados da Aerochem, ele vai estar mais perto do centro agrícola do país. E esse é um investimento privado. Em termos de estatais, o governo pretende reativar alguma produtora de fertilizantes? Qual que é a meta do governo em termos de diminuição de importação de fertilizantes? Olha, no fosfatado é investimento privado e muito importante. É um investimento histórico, 15% da produção brasileira. No potássio também é privado e há uma mina em Altazes, na Amazônia, que deve estar sendo licenciada nas próximas semanas. Então, aí a nossa dependência é maior ainda, 96% do potássio é importado. No nitrogenado, aí a Petrobras tem um papel importante, porque você geralmente faz o nitrogenado pelo gás natural. Então, tem um estudo para a gente poder retomar a atividade em Polo de Camaçari, na Bahia, de nitrogenado, e Laranjeiras, em Sergipe. E tem uma fábrica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, que é da Petrobras e que também poderá ainda este ano entrar em operação. E tem um outro da Petrobras em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Então aí sim a Petrobras pode fazer a diferença. Por falar em Petrobras, o senhor acha que a medida recém-anunciada de retenção de dividendos extraordinários pode afetar os investimentos do governo? O senhor acha que a Petrobras pode voltar atrás em relação a isso ou não? Não, eu acho que não afeta. Eu até quero dar um exemplo, Edilene, da indústria automotiva. Nós temos hoje anunciado para investir até 2028 107 bilhões na indústria automotiva, inclusive em Minas Gerais, em Betim. Então, o maior investimento foi do grupo Stellantis. Então, 30 bilhões de investimento. Isso envolve fábrica em Pernambuco, da Jeep, da Fiat em Betim e também no Rio de Janeiro, do grupo da Stellantis. E também incluímos no nosso programa de renovação de frota, o ano passado foi beneficiada a Iveco, que fabrica caminhões. Então, caminhões e ônibus, nós fizemos um programa de renovação de frota
que também ajudou aí a indústria automotiva. Esse anúncio da Stellantis já é parte do programa Nover, e o programa Nover, por enquanto, é uma medida provisória que ainda não foi aprovada pelo Congresso e que está prestes a vencer. O senhor acha que vai ser aprovada no tempo Eu hábil? estive, Edilene, com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e combinei com ele, a medida provisória continua vigorando, ela vai até o começo de junho, mas nós vamos encaminhar nos próximos dias, o presidente Lula vai encaminhar um projeto de lei em regime de urgência. Então, a medida provisória vigora há 120 dias e já estará no Congresso o projeto de lei em regime de urgência. Para 45 dias. Exatamente. E Então, aí, estamos otimistas aí, e é um fato histórico você ter todas as montadoras praticamente investindo, e duas de fora chegando, a BYD com veículos elétricos, plug-in, elétrico puro e híbrido, e a GWM. só para o pessoal em casa entender, qual que é a proposta do Mover? A proposta do Mover chama Mobilidade Verde. Então você tem 3,5 bilhões por ano de crédito tributário que as indústrias podem utilizar para inovação e descarbonização. Então, você estimular veículos mais eficientes, eficiência energética, descarbonização e investir. Tudo que o Brasil precisa é investimento e produtividade. Isso vem ao encontro desses dois objetivos: trazer investimento para o Brasil, aumentar o investimento e melhorar a produtividade do complexo industrial. Em Minas, além desse investimento na Fiat, tem mais algum previsto dentro do Mover ou fora dele? Nós tivemos o ano passado de caminhões e ônibus. Aí eu até estive lá em Sete Lagoas visitando lá a Iveco, que também tem indústria de defesa. É importante, produz tanques, enfim, indústria de defesa. Agora, a indústria automotiva é muito longa. Então, nós estamos falando da Fiat, mas você tem uma cadeia de autopeças, de prestadoras de serviço enorme que acabam sendo beneficiadas. Agora, voltando nessa questão da Petrobras, só para mudar um pouquinho, o senhor acha que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, corre algum risco de cair, ou o senhor acha que ele permanece no cargo, depois desses conflitos todos com o governo? Olha, esse é um cargo de confiança do governo federal, do presidente da República, do presidente Lula. A minha opinião é que deve continuar, né? Quer dizer, ele é uma pessoa que conhece a área, é uma pessoa da área, e tem todas as condições de fazer aí. A Petrobras, o Brasil é hoje o 10º maior produtor do mundo de petróleo. Na pauta de exportação brasileira, é o terceiro item, é soja, é minério de ferro e petróleo bruto. Nós vamos ter que fazer uma transição ecológica. Agora, isso vai ajudar nessa transição ecológica, que serão várias rotas: descarbonização com veículos elétricos, descarbonização com etanol, pode aumentar para 30% o etanol anidro, descarbonização com biodiesel, descarbonização com hidrogênio verde, descarbonização com SAF, para trocar o querosene da aviação, então, biogás. Nós vamos ter várias rotas tecnológicas. Aliás, deve estar sendo votada esta semana a lei do combustível do futuro, cujo relator é o deputado Arnaldo Jardim, fazendo um bom trabalho. Nesse processo todo, o senhor vê alguma perspectiva de barateamento do preço do veículo popular, que é tudo que o brasileiro quer no momento? O ano passado nós fizemos, né? E a resposta foi rápida. Nós demos um crédito tributário, reduzindo aí quase 8% o preço do automóvel, baseado no social, carros mais baratos. Vamos reduzir preço de carro de R$300 mil. Eficiência energética, então carros que poluem menos, e densidade industrial. Não é só montar aqui, mas é fabricar no Brasil. O sucesso foi tão grande que num dia 30 de junho do ano passado, foram vendidos num dia 27 mil veículos. Vai ter uma nova edição esse ano? Não, o que vai ter é o Mover, que vai tornar os veículos mais eficientes. Agora, eu acho que o crédito vai ficar mais barato,
porque foi votada e já foi sancionada pelo presidente a lei do marco de garantias. Então, com o marco de garantias, vai cair o spread, deve cair o spread. E, de outro lado, os juros estão em queda, né? Cada reunião do Copom está reduzindo 0,5% a taxa de juros. Então, caindo os juros e caindo o spread com o marco de garantias, deve aumentar o crédito e, com isso, a venda de veículos. A expectativa da Anfávia, da Fenabrave, especialmente da Fenabrave, é crescer 10% a venda de veículos esse ano. Agora, o PIB ano passado ele teve um aumento puxado principalmente pela mineração e pelo agronegócio, mas a indústria de transformação está em queda e reclamando principalmente da concorrência com produtos chineses. Qual que é o plano do governo para isso? Olha, a indústria vem em queda já há vários anos. O ano passado estabilizou, crescemos até 0,2. Na realidade, a indústria cresceu forte, a mineração. Quando você pega a indústria de manufatura, ela cresceu 0,2. Eu acho que esse ano a indústria vai fazer diferença. Nós vamos ter uma pequena redução da safra em razão do clima, mas acho que a indústria faz diferença. E nós vamos lançar um grande programa de exportação. Nós queremos uma indústria inovadora, então você vai ter TR, juros de 4% para inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, uma indústria verde, sustentável, aí vem combustível do futuro, tudo isso, uma indústria exportadora, conquistar mercado, abrir mercado e uma indústria competitiva. E uma boa notícia, Edilene, que já foi designado relator no Congresso para o projeto de lei do presidente Lula que estabelece a depreciação superacelerada para a indústria brasileira renovar suas máquinas, seus equipamentos. Então, ao invés de depreciar uma máquina em 15 anos, você vai depreciar em 2 anos. Você reduz o imposto de renda da pessoa jurídica, reduz a contribuição social sobre lucro líquido, ajudando a renovar o parque industrial que está envelhecido. Presidente, a reforma tributária finalmente foi aprovada no ano passado e esse é o ano da regulamentação. Muitos setores reclamam que o imposto seletivo ele é anti-reindustrialização, que ele vai atrapalhar a indústria no Brasil. Como é que o governo pretende resolver essa equação? Como é que vai tratar essas demandas de setores diferentes? Olha, eu entendo, Edilene, que a reforma tributária vai fazer a diferença para a economia brasileira. Há um estudo que mostra que em 15 anos ela pode fazer o PIB crescer 12%. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. E ela acaba com a cumulatividade. Então, desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação. Se você exporta um automóvel hoje, você não paga imposto, mas você já pagou quando comprou pneu, aço, vidro, aí você fica com mico. Fica com crédito tributário acumulado. Isso vai desaparecer na reforma tributária. A indústria vai ser muito beneficiada, porque a indústria está super tributada. Ela responde à indústria de transformação por 11% do PIB e paga 30% do imposto. Nós estamos caminhando mais para o finalzinho da nossa entrevista. Queria falar um pouquinho com o senhor de política. O senhor está no PSB. Como é que o PSB está se organizando para as eleições municipais? Pretende ter candidato em Belo Horizonte, por exemplo? O Paulo Brant é um nome. Como é que está a articulação? Olha, Edilene, o PSB não terá candidato no Brasil inteiro. Então, onde puder, terá candidato próprio, né? Especialmente nas grandes cidades, que você tem eleição em 2 turnos. Então, no primeiro turno, disputa a eleição. Tem cidades que vai ter o vice, tem cidade que tem só chapa de vereadores, enfim. Eu entendo que a eleição ela é muito local, são os temas da cidade. Nós deveremos ter nas capitais Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, São Luís, Vitória. Então nós vamos ter, eu diria que metade das capitais brasileiras. Acho que o PSB poderá ter candidato próprio. Para Belo Horizonte o nome está colocado já? O nome que hoje é lembrado é do Paulo Brant, que foi vice-governador do estado. Agora, para 2026, para o senhor, quais são os planos? O senhor acha que vai se repetir essa chapa Lula-Alckmin? O senhor pode ser um sucessor caso o Lula não concorra? O senhor acha que ele vai concorrer? Edilene, tem 2 ansiosos na vida, os políticos e as jornalistas, né?
Então está longe 2026, né? A gente tem que trabalhar, fazer bem feito o trabalho agora. Eu estou muito satisfeito no trabalho que eu estou fazendo, gosto de trabalhar. O presidente Lula me deu um desafio, além da vice-presidência, comandar aqui esse novo programa, que é a Nova Indústria Brasil, o NIB, que está trazendo bons resultados. Eu acho que a indústria parou de cair e deve crescer nos próximos anos. Nós estamos trabalhando aí, lançamento do LCD, Letra de Crédito Desenvolvimento, para a indústria. Você tem o LCA para a agricultura, LCI para o setor imobiliário. Você vai ter juros mais barato com LCD para a indústria. Depreciação superacelerada, vai renovar o parque industrial. O Mover vai estimular a mobilidade verde. BNDES Exim, nós precisamos apoiar a exportação. Você, quando exporta, você está gerando emprego aqui dentro no Brasil. E tem indústria que precisa exportar, indústria aeronáutica. A Embraer não existiria se não fosse exportação. O Phenom 300 foi o avião mais vendido no mundo na sua categoria. Indústria de defesa, se não exportar, não se mantém. Não dá para manter só com o mercado interno. Então, uma indústria exportadora, competitiva. Então, vamos trabalhar bastante. Presidente, nós sabemos que com o passar dos anos pode ser que a relação entre executivo e legislativo fique uma relação cada vez mais complexa. E o legislativo, com todos os seus partidos, sempre demanda mais espaço no governo. O senhor gosta do tema da pasta do senhor e domina bastante. O senhor teme que talvez tenha que abrir mão dessa pasta para dar espaço a aliados do governo? O senhor acha que isso não vai acontecer até o fim do governo? Como é que o senhor vê isso? Olha, Dilene, cargo de ministro é de confiança do presidente da República. O que o presidente Lula tem feito? Ele tem procurado ampliar a sua base de sustentação no Congresso. Tem uma questão que é o excesso de partidos, o ou multipartidarismo, que vai melhorar com o tempo, porque cada eleição você vai ter uma cláusula de barreira de desempenho mais alta. Então a gente tende a ter menos partidos. Isso é bom. Nós precisamos ter menos partidos, mais programáticos, com propostas, com programa, menos personalismo na política e uma política mais baseada em propostas, projetos, programa de trabalho. O senhor estaria disposto a abrir mão ou acha que vai ocupar esse espaço até o final? Está muito longe, né, Edilene? Mas quero destacar aí a importância do trabalho que está sendo feito. Olha, a renda subiu 7%, é o maior crescimento de renda da população. A inflação caiu de quase 6 para 4,6. A bolsa subiu, o PIB subiu, o emprego subiu. Então, tudo melhorou. A vida dos brasileiros melhorou. O que nós precisamos é melhorar ainda mais. Mas acho que nós tivemos um primeiro ano que foi um ano que terminou bem. Este segundo ano, a queda dos juros, ela vai fazer diferença. Sempre tem 3 questões para ver economia: juros, câmbio, imposto. O juros é alto, mas está caindo. O juros futuro ainda cai mais ainda. O imposto é alto, mas a reforma tributária vai simplificar e vai desonerar a exportação e investimento. E o câmbio hoje é bom. Um câmbio de 4,90, dólar a 4,90, R$5, é um câmbio competitivo. Isso ajuda a exportação brasileira. Tanto é que nós batemos o ano passado recorde de exportação. 340 bilhões de dólares de exportação. Foi recorde. E com saldo comercial de mais de 90 bilhões de dólares. Isso ajudou a economia, aumentou as reservas do Brasil. A aliança política entre o senhor e o Lula já foi improvável algum dia, quando PSDB e PT ocupavam os extremos da escala ideológica. Hoje, um ano depois do início do governo, já no segundo ano do mandato, o senhor acha que esse casamento deu certo? Está funcionando? Eu entendo que sim, e ele foi necessário. O presidente Lula salvou a democracia brasileira. Se perdendo a eleição tentaram dar um golpe, imagine se tivessem ganho a eleição. Isso é um fato. Democrata é quem defende a Constituição, defende a eleição, que é o povo que manda, ele é que decide o futuro, ele é o protagonista. O inverso disso é golpista.
Então, não há dúvida, o presidente Lula salvou a democracia brasileira e fez uma frente para salvar essa democracia brasileira. O senhor falou sobre tentativa de golpe. O senhor acha que em 2026 o ex-presidente Jair Bolsonaro estará elegível? O senhor acha que poderia ser uma ameaça, uma chapa do senhor e do presidente Lula? Olha, primeiro, não tem nenhuma preocupação de natureza eleitoral. Se ele, com a máquina na mão, usando e abusando da máquina, perdeu a eleição, imagine fora do governo. Agora, se vai disputar ou não, aí quem tem que decidir é a justiça. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Viu? Edilene. A satisfação. A satisfação é toda minha. Nós ouvimos e vimos pelo YouTube da Itatiaia a entrevista exclusiva com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é também o ministro da Indústria, Comércio e Serviços no Brasil. Agora é com você, Alain, e também com você, Aline.